Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do programa O Final de uma Grande Ideia. Hoje nós temos uma visita aqui para mim, estou honrado de tê-lo aqui comigo. Para mim é uma honra, um irmão, um colega aqui da casa, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a história do nosso convidado de hoje. Estamos aqui hoje com o grande Virgílio, o Melancia. Tio Melancia. O tio Melancia. Seja bem-vindo, Virgílio. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, por aceitar, dividir a sua história que para mim é inspiradora. Chego a me arrepiar porque a gente se conhece há muitos anos. Eu sei de onde você veio, aonde você está, e eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso. E para onde eu vou, né? Não tenha dúvida. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer por estar nesse programa maravilhoso. Não tenho dúvida nenhuma que o André Cruz ele tem aí uma vida longa dentro do programa, mostrando e trazendo para todos os telespectadores a importância do empreendedorismo, né? De mostrar para você que está nos assistindo e dar starts, para te dar ideias, para fazer com que você que está em casa ou está no transporte, indo para casa, está assistindo no celular, enfim, que você possa se despertar, que você possa se encontrar e estar indo para o caminho do empreendedorismo, que eu acredito hoje dentro do Brasil é uma possibilidade, uma das melhores possibilidades para reverter o dinheiro para nós. Então, assim, quero agradecer de todo o meu coração pelo convite e aceitei de bate-pronto estar aqui com você hoje. E, se Deus quiser, vamos fazer um programa maravilhoso e pode ter certeza que eu vou depois editar e colocar nas minhas redes sociais também. Não tenho dúvida, seja bem-vindo mesmo. E para nós aqui, os idealizadores do programa, realmente a sua história é de realmente superação. Conta um pouquinho para a gente como você teve essa ideia de montar um negócio e vou falar assim, não, eu não vou para um emprego formal, embora você conte um pouquinho das suas atividades, né, o que você faz, mas o que fez você ser hoje o tio Melancia. Legal. Vamos lá, André. A história é longa, mas eu vou resumir aqui. Faz um resumo pra gente que eu tenho certeza que... Sim. Para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor. Bem, como o André falou, meu nome é Virgílio, mais conhecido como tio Melancia, e eu tive a possibilidade de trazer essa ideia desde jovem. Então, foi algo que eu sempre gostei de trabalhar e atuar com recreação. Eu atuava com computador, eu estou com 45, então você imagina, com 18, 19 anos, eu estava aprendendo muita questão de computação. E aí eu tive a possibilidade de começar a atuar com a recreação. E eu vi ali uma oportunidade para trabalhar, para trilhar uma carreira. Fiz a faculdade de Educação Física, mas já paralelo da faculdade de Educação Física, eu comecei a trabalhar com recreação em diversas empresas, já ganhando meu próprio dinheiro. Sim. Com a recreação. E aí surgiu a ideia de falar assim, quando você percebe que você está no negócio, o negócio começa a ficar pequeno para você, pequeno como? Não é só a vontade de ganhar dinheiro, mas você percebe que você começa a ter mais competência do que as pessoas que estão perto de você. Está na hora de você empreender. Sim. Então eu tive a ideia, e na época eu estava fazendo uma pós de administração e marketing esportivo. Legal. De trazer toda a questão que eu aprendi do marketing para a minha vida pessoal. Então eu comecei a colocar nas redes sociais daquela época, que ainda era o Orkut. Bem antigo, né, pessoal? Bem antigo. Eu comecei a trabalhar o nome Tio Melancia. Então eu trouxe a primeira coisa, o nome Tio Melancia para minha pessoa física. Entendo. E para minha pessoa jurídica. Então era uma coisa só, começando a ser trabalhado nas redes sociais, através de uma palestra de um grande professor da universidade que eu estava fazendo na Gama Filho, que ele colocou que a tendência era, as pessoas que estavam trazendo o seu nome para o empreendedorismo, eles tinham uma grande missão, não podia falhar. Porque a gente sabe hoje, as pessoas às vezes fazem falcatruas, as pessoas roubam, e aí você troca o CNPJ como você troca uma roupa íntima. Sim. E quando você traz o seu nome, você não pode errar.
Você não pode fazer nenhum tipo de coisa errada. É a marca registrada, né? É a marca registrada, é igual você tem o seu nome. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ficar marcado por aquilo. Exato. E aí eu trouxe e encarei o Tio Melancia como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, tudo aquilo que eu fazia, palestra, Tio Melancia. Fazia a locação de uma piscina de bolinha, Tio Melancia. E aquilo foi começando a crescer. Então as pessoas começavam a pesquisar na internet e achava, e na época, lá atrás, começou a rodar e engajava bem os dois com o Tio Melancia. E uma das coisas que eu também ouvi e eu trouxe para mim, e hoje faz muito sentido, foi assim, e acho que você como um grande empreendedor fala, se você puder ganhar na sua empresa e puder não tirar nada dela por um tempo, é o melhor. Mas como eu ia fazer isso? Então eu comecei trabalhando CLT como professor, passando todas as dificuldades que na época eu passei e tocando a empresa junto. Em paralelo. Em paralelo. Então tudo que eu ganhava da empresa, e que na época era muito pouco, porque a gente fazia às vezes uma festa por final de semana. Seria o plano B, né? Como todo mundo fala, pô, eu tenho que ter um plano A e o plano B. E o plano B. Meu pai já dizia, meu falecido meu pai, que também chamava Virgílio Abraão, eu sou júnior, meu pai falava assim, quem tem 2 empregos, tem um. Sim. Quem tem um, não tem nenhum. E aí o que acontece? Em cima disso, eu comecei a trabalhar como professor, comecei a fazer os eventos com a Tio Melancia. E a Tio Melancia já chegou até ser plano C, porque eu trabalhava durante o dia como professor da prefeitura, à noite dava aula na faculdade, que era o meu plano B, e eu tinha o plano C de final de semana, que era as festas da Tio Melancia. Uma festa, às vezes uma festa a cada 15 dias. Entendi. Então o dinheiro que vinha, eu empregava na empresa. O dinheiro que vinha, eu empregava na empresa. Hoje, a Tio Melancia é plano AA. Não tem segundo plano. Tem segundo plano. Calma que tem segundo plano. Mas hoje a Tio Melancia é plano AA. Entendi. E aí de lá para cá a gente veio empreendendo, tocando todas as possibilidades e investindo dentro da empresa, e eu tendo o meu fixo, garantindo e investindo na empresa, tomando todos os cuidados, porque a gente não pode dar um passo maior que a perna. Exatamente, que eu ia falar agora, que o passo maior que a perna para o empreendedor, e quando você tem uma empresa, por mais que ela esteja rodando, e que você mistura os seus gastos com o da empresa, isso pode te trazer um grande problema financeiro. Por quê? Você tem que se manter como se fosse um funcionário da empresa. Tanto é que eu tenho um costume de dizer que o CNPJ é o CNPJ, você tem que separar ele do seu CPF. O CPF, você é responsável pelo CNPJ, com certeza. Mas você tem que dividir o que é você como um funcionário da sua empresa, e aí também quando a sua empresa tem a vida própria dela. Isso daí é mais que certo. Isso daí nós falamos de gestão financeira. E para você, sabe que uma coisa que eu ia te perguntar, assim, que eu achei interessante, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores passam, que me chamou a atenção, você começou trabalhando com informática. Sim. Não tem nada a ver. Então tem muita gente hoje que trabalha, eu vi umas pesquisas hoje, há um tempo atrás, não sei se foi na Exame, algumas revistas de renome, falando que 80% dos brasileiros trabalham em empregos que não é aquilo que eles gostam, não é aquilo que eles gostariam de fazer. Não trabalham por prazer. Hoje, pelo que eu percebi, você, desde a sua infância, dos 16 anos, você já tinha esse espírito dentro de você, que você queria montar isso, trabalhou um tempo com informática, foi trabalhar dando aula nas universidades e tudo mais, e a Tio Melancia, como você mesmo falou, era um plano C. Até chegar no plano AA, como é hoje, muitas ideias passaram pela sua cabeça. Demais, André, muitas. E uma das coisas que a gente foi investindo, eu sempre falo o seguinte: nós temos hoje os nossos concorrentes. Nós temos as empresas que são amigas, parceiras, mas nós temos os nossos concorrentes. É o mercado, né? É o mercado. E eu encaro assim, a empresa que é no mesmo patamar que a minha, eu falo que é o meu concorrente. Claro. E eu tenho empresa maior que a minha.
melhor que a minha. Comum, todo segmento tem. Sim. Só que a pessoa que ela é empreendedora, ela tem que enxergar isso claro. Eu tenho empresas piores que a minha, eu tenho empresas no mesmo patamar que a minha, eu Exato. tenho empresas melhores. Então, o que eu faço hoje? Eu vejo quem está comigo no mercado de igual para igual. Legal. Só que, quais são as melhores? Eu vou olhar não para os meus concorrentes direto. Sim. Eu vou olhar para as melhores, para justamente me espelhar, para que eu possa crescer cada vez mais. Isso é interessante porque eu sempre falo que na vida ninguém é nada sozinho. Você falou que tem parceiros, tem concorrentes e o mercado é amplo. O nosso Brasil é um país continental. Eu gosto de falar que quando você monta uma empresa, nós estamos hoje no estado de São Paulo, mas você consegue atingir o Brasil inteiro, dependendo do seu nicho de mercado, né? E aí você consegue identificar quem são os melhores, aqueles que estão evoluindo e aqueles que estão na mesma fase que a sua empresa. Agora, não é que a fase que você está não determina quem realmente você vai ser. Por quê? Você analisar quem está fazendo coisas diferentes, os maiores e tal, você pode modelar algumas coisas dessas pessoas, dessas outras empresas. E essa modelagem é o que nos leva a crescer. E pelo que eu entendo, e eu aplico nos meus negócios, eu tenho certeza que você aplica, o principal, e esse nome chama-se inovação. Porque se você faz o mesmo, o mais do mesmo, você só vai ser mais um. Mas a partir do momento que você inova, você vê um player fazendo alguma coisa e você conhece do mercado, você fala, opa, e se eu testar isso aqui? Quantas coisas você já testou que não deu certo? Quantas frustrações? Também é uma das coisas que o empreendedor tem que... É uma coisa que a gente convive no dia a dia. Nem tudo que a gente planeja, a ideia que nós tivemos, você executa, não é sempre que vai dar certo. Mas aquela ideia colocada em prática, ela vai dar um resultado. Eu queria que você falasse um pouco também das suas frustrações e como você fez para suprir, porque às vezes o nosso telespectador, nós podemos ter alguém assistindo conosco, que já montou um negócio, quebrou e fala, não dá certo mais para mim. Não, na minha visão, você quebrar já é 99% a mais do que muitas pessoas que nem tentaram. Então eu queria que você dividisse conosco, com a audiência nossa, com nossos telespectadores, um pouco das suas frustrações e como você fez para se reerguer e seguir e manter a sua empresa. Ainda já falando já das frustrações, mas eu sempre olho, falando dos meus concorrentes, o meu concorrente direto, eu não olho para ele. Eu sempre costumo dizer assim, eu não quero saber como o meu concorrente está. Eu quero saber como está aquela empresa que é maior que a minha. Porque é ela que eu me espelho. O meu concorrente, ele vai correr atrás. E a maioria das pessoas olham muito para os concorrentes. Sim. Eu olho para aquela empresa que ela está lá na minha frente. Porque é ela que eu me espelho, é ela que eu vejo. Claro. Então, por exemplo, hoje a Tio Melancia, ela por final de semana, ela tem feito de 15 a 20 festas por final de semana. Parabéns. Aquele que faz isso ou menos, eu não olho ele. Eu estou olhando aquelas empresas que fazem 30, 40 festas por final de semana. Que legal. É elas que me interessam. As Sim. que fazem iguais, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, eu não quero nem saber o que elas fazem. Porque eu não quero só fazer esse tanto de festa, eu quero fazer muito mais. Lógico. Eu costumo dizer que frustração, sapo, é o meu prato principal. Porque assim, eu não me abato, e não é de boca para fora não, eu não me abato pelos problemas que eu já tive e pelas frustrações. Porque são coisas que vão acontecer a todo momento. A vida vai acontecer diversos problemas. Cabe você resolvê-los da melhor forma possível para você ser menos afetado com ele. Parabéns, parabéns. Eu quero que você repita isso. Vixe Maria. Então eu vou repetir. A vida vai te dar vários problemas e tudo vai de acordo conforme você consegue conviver com eles e resolvê-los. Isso. Obrigado. É isso. Pessoal, você que está assistindo isso agora, isso aqui que ele acabou de falar, até arrepia. Porque isso daí não é uma lição só para o empreendedorismo. Isso é para a vida. Muito obrigado, Virgílio. Isso. Desculpa te cortar. Imagina. E esses, por exemplo, eu vou te contar uma coisa que você nem sabe, você é amigo meu, irmão meu de anos. Antes da pandemia eu abri uma escola. Eu abri uma escola.
Meu sonho era abrir uma escola, eu abri uma escola de educação infantil. Certo. E aí veio a pandemia, eu não sabia da pandemia, então comprei essa escola em janeiro e em março fechou. Para minha sorte, e que eu tenho uma esposa que é enfermeira, ela falou assim, vai dar muito ruim. Então o que eu fiz? Antes que desse muito ruim, e antes de bater o semestre, porque quando você contrata os professores, você tem que dar a semestralidade. Eu acredito que eu não quebrei, porque infelizmente eu tive que demitir 2 professores antes. E foi a minha sorte, porque eu comprei a escola em janeiro, na sequência é aquilo, vou atribuir ou não? Com conversa com a esposa, ela falou, vai fechar tudo e não sabe quando vai abrir. Então a gente acabou demitindo, logo depois, logo na sequência, março, abril, fechou, veio a pandemia de vez, fechou tudo. Sim. E aí, diferente do ensino fundamental 1 e 2 ou ensino médio, que você teve as aulas online, o ensino infantil não. Como é que você vai ter uma aula online para uma criança de 2, 3, 4 anos? Não teria como. Não tem condições. Então, eu acredito muito que eu acabei não quebrando por isso, mas a gente acabou gastando muito por isso, porque Sim. todo o dinheiro empregado foi perdido, eu tive que fechar a escola. Sim. Definitivamente, em julho e agosto do mesmo ano eu fechei. Muitos empreendedores Fechei. a pandemia fez, e assim, queira ou não, muitos empreendedores, eu conheço muitos empresários que tiveram seus negócios praticamente arrasados pela pandemia. Foi. Eu fiquei 2 anos sem alugar uma piscina de bolinha, e o que a gente teve aí toda a astúcia é porque eu estava com vínculo numa instituição de ensino superior e que ali eu consegui tocar o barco. O plano B, o plano O A, plano na A realidade, segurou segurou na época a da situação, pandemia. e o Isso. plano B, que seria teoricamente agora ou um C ou um B seria a escola, e você também tinha tio melancia, você teve que dar uma segurada, manteve o plano A, que a maioria faz, deu algum problema, volta para o plano A, Positivo. e aí depois você puder concluir. Tocou, a gente acabou a pandemia, a gente voltou, a faculdade voltou presencial, a Tio Melancia começou a funcionar, porque a gente, graças a Deus, acabou não vendendo nenhum brinquedo inflável, acabamos não perdendo nenhum material que a gente utiliza no dia a dia. Entendi. E aí, desde o reinício até hoje, a Tio Melancia, ela saiu de plano C e virou, por que eu falei plano AA? Porque hoje é o meu carro-chefe. Eu acabei saindo da coordenação da faculdade, ao qual eu era coordenador. Certo. Continuo como professor, Uhum. mas hoje o dar aula no ensino superior acabou virando o plano B, por causa da sua remuneração, que é dentro do Brasil hoje é baixíssima. E hoje a Tio Melancia, hoje ela se torna a AA, então a gente faz tudo relacionado à recreação, a brinquedos infláveis, a entretenimento, e dentro desse nicho, tudo que você possa imaginar, a confraternização de empresa, tudo a gente organiza, faz, e faz porque a gente ama, faz porque a gente gosta, faz até Esse dar é o certo. diferencial. Esse é o diferencial. diferencial. Fazer o que você gosta, com a competência que você tem e inovando cada vez mais. A sua história, ela, por mais que tem diversos nichos, hoje você está na recreação, eu trabalho com comércio, tem outros que estão na prestação de serviço, cada um na sua. Mas as histórias, elas meio que batem, tem coincidências. Quantas vezes eu tentei, vou apostar em determinado negócio, e, pô, não deu certo. E a frustração que eu quis falar para você, lidar com a frustração no dia a dia, é você falar, não, aconteceu e fica o quê? A experiência. Você tentou. Eu costumo, às vezes, os meus amigos, os meus colaboradores, quem trabalha comigo, fala, pô, vira e mexe, eu tô batendo na testa. Aí o pessoal fala, o que você tá batendo na testa, Paulo? Eu falo assim, porque eu tô testando. Quando você está fazendo alguma coisa nova, testando, você tem 2 situações. Ou dá certo, ou você aprende, isso é uma convicção minha, tá? Ou dá certo, ou você aprende uma forma de não fazer aquilo. Porque dá errado, muitas coisas você vai pegar um caminho diferente, um atalho na rua, vou entrar nessa rua aqui, pô, tá fechado. Acontece, você tentou uma coisa diferente, deu errado, não, você aprendeu que por aquele caminho
não dá para ir. Volta, se ao começo estaca zero, vou tentar um novo caminho. Então, nessa situação, quanto maiores testes você faz, maiores são as oportunidades que você tem de dar certo. Sim. Então, eu queria que você falasse para nós agora, nessa situação, você olhar, enxergar o mercado hoje, não só de recreação, não só de serviços, não só de comércio. Você falar para o nosso público que está nos assistindo agora, que hoje está no CLT, nós temos colaboradores. Eu tenho colaborador, tenho certeza que tem colaborador, pessoas que trabalham nas empresas. E existem pessoas que estão conosco e eu falo, poxa, todo mundo pode empreender. Assim como eu fiz, os meus colaboradores, todos podem. Só que existem pessoas que não querem. Mas para aquele que tem vontade, como você tinha nos seus 16 anos, de empreender, aí eu vou fazer uma pergunta que eu sigo comigo e eu quero saber se você segue com você. Se você tivesse começado antes, eu tenho comigo o seguinte, que, poxa, se eu tivesse começado antes, hoje eu estaria no futuro, eu acho que muito melhor, porque eu já teria feito muito mais testes. Quando você deixa para começar, nunca é tarde, mas se você deixar para começar muito depois, os seus testes você tem que ser um pouco mais comedido, como você disse. Tem família, você tem que ter um garantido para a família. Às vezes o jovem saiu da faculdade, como você fez educação física, é muito melhor você começar a empreender logo cedo, jovem, ou deixar mais para a vida adulta? O que você acha? Cada um tem seu time. Cada um tem seu time. Você poderia vir aqui e dar o exemplo, por exemplo, daquele americano que é do KFC. frango, do KFC, que Sim. ele começou quando ele tinha 60 e poucos anos, ou mais. E eu vou dar o exemplo agora da minha esposa, que a gente vem conversando. Ela está super frustrada, é Certo. enfermeira, Uhum. o piso não vai para frente, Não saiu? não saiu por conta de problemas políticos e não vai sair. A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Então eu falei para ela, dentro do seu nicho, o que você gosta? Ah, eu gosto de repente, de algo chamado como creche do idoso. Uhum. Não como um lar de idosos, porque a creche do idoso, você gosta da sua mãe, do seu pai, Certo. você só vai sair para o trabalho, vai deixar o idoso nessa creche de idoso, passa-se o dia inteiro, no final da tarde, início da noite, você passa e pega como uma criança. Sim. Né? O lar de idoso não, a pessoa vai e coloca lá o idoso e lá ela vai ficar. Então eu falei assim, poxa, pesquisa primeiro, quantas creches de idosos existe próximo da gente? Como funciona? Qual que é o custo? Faz toda a pesquisa. Vale a pena? Tempo, tudo aquilo que você vai se dedicar, Sim. local e tudo mais? Ela não sabe me responder. Já fazem 2 meses que eu questionei nesse sentido. Então, assim, o que a gente percebe é que, às vezes, os empreendedores, não basta ter só a ideia. Você tem que sonhar antes, tem que fazer todas as avaliações antes, e não adianta, eu vou abrir uma creche do idoso no bairro X. Mas você visitou o bairro? Você viu o que tem? Então, a gente sabe, porque eu tô com a empresa de recreação e eventos há 25 anos. Bacana. Então, eu já tenho uma trilha já. Hoje, se eu for abrir outro negócio, não vai ser assim do nada. Tem muita gente que abre Sim. do nada, vou empreender. Não pode se aventurar, você tem que planejar. Justo. Você falou de tudo, planejamento financeiro, planejamento do negócio e depois a execução. Perfeito, é isso. Mas antes de tudo, sonhar. Sonhar nesse sentido para você fazer dar certo, para o universo fazer dar certo. Para quem acredita, né? Tem gente que não acredita. Eu acredito, energia positiva e tudo mais, enfim. Mas, não é a creche do idoso, é outra coisa. Então vamos pesquisar. Porque independente, ela não quer viver só da aposentadoria. E aí nós não estamos falando mais daquele jovem lá atrás Certo. que empreendeu. Não, nós estamos falando de uma pessoa que já sabe, já tem a noção que só a aposentadoria não vai dar. Sim. Já sabe disso. Eu ela até tá escrevi um ciente. livro, eu tenho um livro que eu escrevi junto com outros autores, e no meu capítulo eu falo da síndrome do 40-40-40, que é trabalhar 40 horas. Nós fomos doutrinados, os pais querem que os filhos eles estudem,
faço uma faculdade, arrumo um emprego numa multinacional para ficar bem. Só que eles não falam que depois você vai se aposentar. Então, o capítulo do meu livro é a síndrome do 40-40-40. Trabalhar 40 horas semanais por 40 anos, para quando se aposentar com 40% do salário. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, hoje ela entendeu isso, né? Então ela vai fazer 40, por incrível que eu falei, vai fazer 40. Ela vai se aposentar, ela sabe que a aposentadoria só para ela não basta. Sim. Então ela desde agora a gente precisa pensar e aí fazer um planejamento para abrir alguma coisa, para ela de uma certa forma conseguir tocar. E lá na frente é a aposentadoria dela. Não precisa ser agora, com pressa, né? Vamos fazer dar certo. Não, vai fazer um planejamento, tudo. E um casal, aqui lá na frente fazer dar certo. Um casal, quando você tem um marido ou a esposa com uma renda fixa e liberando o outro para empreender, para montar um negócio, para manter a família e que todos estejam unidos no mesmo propósito, tem tudo para dar certo. Muito. Parabéns pela iniciativa. Eu sou muito incentivador das pessoas que têm a ideia. Como você falou, sonhar é tudo. Eu também sou muito adepto do que o universo conspira a favor daqueles que trabalham com ética, que sonham, montam um negócio para prestar um serviço, ou vender um produto, ou uma ideia, seja o que for, ou resolver um problema de alguém, e que você trabalhe com ética e honestidade, entregando aquilo que você promete entregar, o próprio universo faz com que aquilo dê certo e seja um sucesso. Não, com certeza. Tá. E só para finalizar, que de repente a gente começou lá no início do programa, eu falei que da Tio Melancia, que a gente primeiro tocava o físico e o jurídico junto, e por muito tempo eu não dependi nada da Tio Melancia. Então você que quer empreender, se você tiver essa possibilidade, você vai trabalhar um pouquinho a mais, mas eu não tenho dúvida que vai valer muito a pena para você, porque você vai fazer o teu negócio prosperar, porque você não depende daquele dinheiro que está vindo do teu negócio, porque você tem ali o fixo, e aí você vai poder investir, melhorar, comprar mais equipamentos, comprar mais coisas, estudar melhor o mercado para você crescer. E André, uma outra coisa que a gente agora está empreendendo, fora a Tio Melancia, certo. Nós estamos, como você mesmo citou, você é daqui da casa, né? Sim. A gente tem um programa, chama TV Sim. Infância, né? Nós retomamos esse projeto, estamos assim brilhantemente mesmo fazendo a apresentação. Já é bem comentado, um já é bem comentado, tem bastante audiência. Eu te parabenizo por isso, porque fazer algo ligado à criança, adolescente, recreação é fantástico. E para mim, dentro dessa situação, sempre o nosso... Até pedi para você concluir, eu te cortei agora. A ideia é um outro negócio, né? A gente está começando, Sim. É um outro negócio. Para onde vai, eu não sei. Eu iniciei. Eu comecei a fazer faculdade de educação física, sim. Para onde eu vou? Eu não sei. Vou fazer educação física. Comecei a trabalhar com educação física. Depois eu fiz 2 pós-graduações. Elas vão servir para minha vida? Vão, serviram muito, servem até hoje. Aí eu fiz pedagogia. Pô, vai servir? Vai. E aí fui adequando. Fiz uma 3ª pós, que é na área da pedagogia. E por último eu fiz o mestrado. Finalizei então, aproveitando o mestrado. esse seu gancho, eu quero fazer a pergunta final do nosso programa para você, que é o nome do nosso programa. Para você, no seu íntimo, qual é o final de uma grande ideia? O final de uma grande ideia é você conseguir tocar a pessoa física e jurídica juntos. Então, em nenhum momento eu parei de estudar, em nenhum momento eu parei de empreender. Eu fui sempre tocando o físico e o jurídico junto. Enquanto eu fazia uma graduação ou uma especialização e depois o mestrado, eu tocava junto o meu negócio. Tio Melancia, os dois juntos. Então o Tio Melancia hoje dá palestra no Brasil inteiro. O Tio Melancia hoje trabalha com brinquedos infláveis, com recreação, na cidade toda de São Paulo. Mas o Tio Melancia, que é físico e é jurídico, eles tocam tudo. Então fica tudo mais fácil. E eu não posso errar. De maneira alguma eu posso errar, porque leva o meu nome pessoal nas duas, na física e jurídica. Então eu posso dizer que o final da minha grande ideia é trabalhar
a pessoa física, o CPF, a pessoa jurídica, o CNPJ, em um só. E eu não posso errar. E para concluir, tenho 25 anos de atuação. Esse ano, em agosto, vai fazer 25 anos de Tio Melancia. Eu não tenho uma reclamação no Reclame Aqui. E todas as avaliações da empresa, todas, são excelentes. Por quê? Porque a gente faz porque a gente ama e a gente faz para dar certo. Eu não faço para dar errado. Sensacional. Muito obrigado pela presença, obrigado por dividir a sua história. Para nós, isso é incentivador. E para você que está assistindo o nosso programa agora, tenha certeza, assim como o Tio Melancia, você também pode ser tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você sonhar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por estar conosco. Virgílio, mais uma vez, muito obrigado, Tio Melancia. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Forte abraço e até o próximo programa.